Fala galera, cara, não passa esse vídeo, espera um pouquinho, assiste até o final, ele pode mudar a sua vida. Lá em Romanos 8, capítulo 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito. Cara, o que eu quero falar com isso? Muitas vezes nós passamos por diversas situações na nossa vida, por diversos problemas, diversas dificuldades. Com isso, nós não entendemos o porquê passamos por essa situação. Nós não entendemos o motivo de passar por isso. E através dessa situação nós começamos a questionar, começamos a gerar dúvidas em nossos corações, começamos a ter pensamentos que não nos leva para cima, não nos faz crescer, pensamentos que desanimam, pensamentos de julgamento. Paramos de entender o propósito da vida. Esse versículo, ele é muito interessante porque nós aconselhamos pessoas com esses versículos, as pessoas vêm reclamar pra gente, a gente declara esse versículo para as pessoas, nós pregamos esse versículo, mas a gente de fato muitas vezes não vivemos esse versículo, nós não colocamos em prática esse versículo. As pessoas chegam com problemas, as pessoas chegam com tristeza, as pessoas chegam com mágoas e a gente declara simplesmente: cara, fica tranquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós não vivemos isso. Quando começa a acontecer certas situações nas nossas vidas, uma perda no nosso casamento, às vezes na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, às vezes a gente passa por certas situações que a gente fala: Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não tenho que passar por isso. Eu vou na igreja de domingo a domingo, eu vou todos os cultos, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu estou todos os dias. Jesus, por que eu estou passando por isso? Os grandes homens que nós conhecemos, os grandes homens da Bíblia, os heróis da fé, eles passaram por situações, eles passaram por problemas, eles passaram por dificuldades, por barreiras, para eles se tornarem grandes. E eu quero dar alguns exemplos para você. José, cara. José, ele era um menino sonhador, e Deus deu um sonho para ele, e ele, como um menino inocente, foi querer compartilhar com os irmãos, porque era família, ele achava que as pessoas que é da família dele iam apoiar, iam estar com ele, mas pelo contrário, os próprios irmãos cavaram uma cova, jogaram ele dentro e venderam ele por 20 moedas de prata. Cara, Jó tinha tudo, Jó era rico, possuía terras, tinha muitos gados, sua família era uma família estruturada. De repente, do nada, ele começa a perder tudo, começa a passar por problemas, começa a passar por dificuldades, começa a passar por situações que nunca havia passado, mas ele nunca criticou, José nunca criticou. É difícil, cara, não é fácil passar por essas situações. Tem certas situações que nós achamos que Deus deixou de nos amar, deixou de estar conosco, deixou de olhar pra gente. Isso é uma enganação da nossa mente, cara. Independente da situação que nós passamos, por mais ruim que seja, por mais difícil, por mais complicada, por muitas vezes achamos que é um dos maiores problemas que já estamos passando. O amor dele está sobre nós, a graça dele está sobre nós. O amor dele aumenta a cada dia, que nos dá ânimo, que nos dá felicidade, alegria, prazer de viver. Um amor surreal, fora do normal, um amor extraordinário, cara. Não saiu de cima de nós. Pelo contrário, ele está no controle da situação. Paulo declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Porque por mais ruim que seja a situação, cara, ele vai mudar a sua história. Para José, aquela situação parecia que não ia cooperar nada para o bem dele, mas o fez o tornar o rei do Egito. Para Jó, aquela situação talvez era o fim da vida dele, ele achou que não ia ter mais como viver, mas Deus deu o dobro para ele. Não desanima, cara, olha para frente, olha para a cruz. Foca o seu pensamento, o seu coração no amor de Jesus. O amor dele é infinito, não acaba, é verdadeiro, é puro, é único. E quando nós olhamos para o amor de Jesus, a alegria volta em nossos corações. O prazer de viver volta, a vontade de aproveitar a vida volta, por mais que estejamos passando por uma dificuldade. O prazer de viver volta em nossos corações. Não é porque você está em uma situação ruim que Deus tirou a mão de você, que Deus parou de olhar para você, que Deus não te ama mais, cara. Pelo contrário, Ele vai te colocar em um lugar tremendamente abençoado, assim como fez com várias pessoas. Muitas vezes achamos, porque servimos a Jesus,
porque andamos na graça de Jesus, porque somos amados por Jesus, nós estamos isentos de passar por essas situações. Pelo contrário, cara, Jesus, que era Jesus, ele nunca ficou isento de passar por dificuldades. Jesus passou por maiores dificuldades impossíveis. Além de ser cuspido, chicoteado, além de ele ser torturado, ele passou por dificuldades. Quando ele ia para o Calvário, quando ele ia para a cruz, ele falou: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. E outra, Jesus sabia que ele ia para a cruz e ele nunca duvidou do amor de Deus para com ele. Jesus foi preso, ele nunca duvidou do amor de Deus para com ele. Jesus foi chicoteado, foi torturado, foi cuspido, foi pisado, carregou uma cruz que não era dele e jamais ele duvidou do amor dele, de Deus para com ele, cara. Porque ele tinha convicção do propósito dele, ele tinha convicção daquilo que ele veio para fazer, ele sabia que aquilo era passageiro. Quando nós entendemos o propósito de passar por tal dificuldade, por tal problema, por tal situação, quando nós entendemos que o nosso propósito é maior que os nossos problemas, que as nossas dificuldades, nós o enfrentamos com outro olhar, nós enfrentamos com outra perspectiva de visão, outra perspectiva de conceito, outra perspectiva de amor. Nós enfrentamos com uma perspectiva diferente. Quando Jesus entendeu o propósito da morte dele, ele falou: cara, eu vou morrer, mas eu vou ganhar duas coisas. Eu vou ganhar o mundo e vou sentar do lado à destra do meu Pai. É algo maior, a dificuldade dele era dolorosa. O problema dele era difícil. Quando ele entendeu que o propósito dele era morrer pelo mundo por amor e estar à destra do Pai, era muito grande. O propósito dele era maior do que os seus problemas. Então, se o seu propósito for maior que o seu problema, você vai ter vitória. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você está vivendo? Você acha que o seu propósito está sendo maior que o seu problema, ou o seu problema está sendo maior que o seu propósito? Pelo contrário, um problema que você parece que possa ser o fim da vida é apenas um começo de uma grande história que está por vir sobre você. Deus te abençoe. Graça e paz.